Baixada, 20 anos da Alicane. O Atlético começa a projetar esse mercado, o Atlético começa a mapear algumas opções e os times começam a mapear opções no Atlético também para possíveis saídas. Vamos ir por partes. Primeiro, ontem saiu uma notícia lá na imprensa turca, em alguns portais da imprensa turca, que o Galatasaray, um dos maiores clubes, divide aí o monopólio do futebol turco aí com o Fenerbahçe também, né, os dois maiores clubes aí da Turquia. O Galatasaray teria interesse e teria feito uma proposta pelo volante Christian, pelo meia Christian do Atlético. Ontem, então, a gente foi atrás dessa informação, entramos em contato aí com membros da direção do Atlético que negaram qualquer contato oficial, qualquer proposta oficial. A questão é que o Galatasaray começa a mapear esse mercado para a janela de inverno também, e o nome do Christian é um nome cotado para uma possível proposta, mas ainda nada que o torcedor do Atlético tenha que ficar preocupado. Christian ainda não tem nenhuma proposta oficial, nenhum contato oficial, nenhuma sondagem do Galatasaray nesse momento da temporada. Então o Christian ainda se mantém no Atlético. Vamos ver os próximos passos, vamos ver as próximas propostas que vão chegar. Isso porque o Atlético já chegou a negar propostas pelo Christian nessa temporada. Teve todo o caso da negociação com o Bahia, em que o Christian anunciou a sua despedida do Atlético nas suas redes sociais. Depois o negócio acabou melando, acabou não acontecendo e o Christian se manteve no Atlético. Então aí agora vamos ver os próximos passos. Sobre essa informação de proposta do Galatasaray, ainda não aconteceu. O Atlético nega essa proposta, nega qualquer contato oficial. Outra informação da imprensa internacional é que o meia Nelson de Ossa, meio-campista do Atlético Nacional, tem apenas 23 anos, teria sido sondado pelo Atlético. Informação lá da imprensa colombiana. A gente também foi atrás dessa informação, tentamos confirmar internamente. A resposta que a gente teve é de que também não foi feito nenhum contato oficial, está apenas no status de sondagem. Vários nomes vão aparecer, o Atlético monitora muitos nomes no futebol sul-americano. Um desses nomes é o nome do Nelson de Ossa, de apenas 23 anos. Ele tem 6 gols e 3 assistências em 46 jogos pelo Atlético Nacional nessa temporada. É um jogador que recentemente teve problemas extra-campo. Os relatos lá da Colômbia é de que não vai tão bem assim nos treinamentos, por isso até perdeu um pouco de espaço no Atlético Nacional, que o comprou muito recentemente. Recentemente, no último mês de outubro, foi feita a compra do Nelson de Ossa, que ainda pertencia ao Atlético Huila, lá da Colômbia, estava emprestado no Atlético Nacional. O Atlético Nacional comprou o Nelson de Ossa por um valor de $650 mil, então um valor baixo para o padrão de investimento do Atlético. Agora então o Atlético Nacional procura um destino e recebe propostas pelo Nelson de Ossa. O Atlético Paranaense, né, o Furacão, teria esse interesse, teria essa sondagem, mas nada confirmado oficialmente pelo clube. Então o Furacão vai buscando, vai mapeando esse mercado para a temporada de 2024. Meio-campista Nelson de Ossa pode ser um dos nomes que vão ganhar um investimento do Atlético para o ano de 2024. Ele que não é volante propriamente dito, né, ele é um meio-campista que vai mais à frente, tem essa tendência de carregar mais a bola. Assisti alguns vídeos dele na tarde de ontem e realmente é um jogador que tem qualidade nesse trato com a bola. Pode ser uma das opções para o Atlético para 2024. Então, Christian, sondado no Galatasaray, não tem proposta oficial, não tem contato oficial. O Atlético nega todos os contatos. E o Nelson de Ossa, jogador colombiano, pode ser um dos nomes sondados pelo Atlético para a temporada de 2024, mas também ainda nada oficial. Então o Furacão começa a mapear esse mercado e começa a receber algumas propostas, algumas sondagens por jogadores de seu elenco. Antes do que a gente esperava, né, Dal? Que essa movimentação do mercado aí já. Nada vai ser definido agora, isso é óbvio, né? Até porque tem reta final de Campeonato Brasileiro ainda, mesmo que o Atlético já tenha dado praticamente adeus a essa briga aí, porque ficou distante, né? 6 pontos de diferença. É uma dificuldade um pouquinho maior para que consiga essa vaga, né? Depende, obviamente, de vitórias, 4 pelo menos, e aí tropeços dos outros times, não depende mais de si. Isso é um problema bem grande pro Atlético, e eu acho que assim que terminar o Campeonato Brasileiro, lá no dia 6 de dezembro, aí sim vai ser analisado essas situações, né?
Galatasaray é um time que é interessante também, né? Que é um time que geralmente vem grana, né? Sim. Os caras... e eles gostam de jogador brasileiro, né? Ainda mais nessa função. Felipe Melo, né? Tem uma história muito grande por lá. Exatamente, né? E o Christian é um cara que, poderia ajudar bastante em qualquer time. Eu espero que o Christian, na verdade, fique, porque já teve essa situação de saída dele, né? Como você citou, pro Bahia lá no começo do ano. Ele acabou voltando, né? E felizmente, né? Porque ele foi um dos principais jogadores ali até ele se machucar, né? Ele era o 12º jogador e ele virou titular. E ele era, entre aspas, um tampa-buraco, porque ele jogou de lateral esquerdo, ele jogou de volante, ele jogou de meia, ele jogou de ponta. Né? E ele é um cara que ajuda demais nessa equipe do Atlético, né? E ano que vem vai ser importante montar um time forte, principalmente com a renovação do Fernandinho, que é um cara que permanecendo no Atlético e cobrando mudanças estruturais, naturalmente vai querer brigar por títulos também. O Atlético institucionalmente vai querer brigar por títulos porque é o ano do seu centenário. Então seria legal manter. E, naturalmente, o Atlético, como a gente já falou ontem até, né? O Atlético olha muito pro mercado sul-americano. Daí surge o nome do De Ossa, que ele é mais meia do que volante, especificamente, né? Só que ele joga como volante também, mas é um jogador que poderia contribuir, né? É claro que a gente falou isso ontem também. Todo jogador que vem de fora, né, você tem que contar com vários fatores. Às vezes o cara não se adapta. Às vezes o cara se adapta rápido demais. Às vezes o cara demora 6 meses para se adaptar, né? E às vezes até a paciência do torcedor acaba nesse meio tempo até a adaptação completa. Às vezes nem se adapta. Às vezes nem se adapta. Isso é normal, pode acontecer, né? Mas eu acho que todo mundo hoje que joga no futebol latino, no geral, tem como olhos jogar no Brasil, até porque o pagamento brasileiro é muito maior, até pela valorização da moeda, né? A nossa moeda é desvalorizada perante ao mundo. Imagina a da Colômbia, do Uruguai, da Argentina, que tá numa... Venezuela também, que tá em situações muito ruins em termos de valorização de dinheiro. Então seria muito importante o Atlético conseguir, porque o Atlético pagaria mais barato, entre aspas, Sim. até nesses jogadores, né? Ele foi comprado recentemente pelo Atlético Nacional por $650 mil. Qual time que ele tava antes? Ele era do Atlético Nacional, era emprestado no Atlético Nacional, mas pertencia ainda ao Atlético Huila lá da Colômbia. Ele até tem passagem pelo Estudiantes, pelo Junior Barranquilla, mas estava emprestado. Aí o Atlético Nacional conseguiu garantir o passe dele por $650 mil, o que é um valor baixo, se pensar no padrão de investimento do Atlético, que investiu, por exemplo, $4 milhões na contratação do Bruno Zapelli, por exemplo. Recentemente vai investir, aí vamos ver se o Atlético não vai renegociar esse valor, mas a opção de compra do Kaká, por exemplo, é de $3,5 milhões. Então um valor aí 3 vezes maior do que seria o investimento no Nelson De Ossa. Ainda é algo muito inicial, ainda está no estágio de sondagem pelo Atlético, mas é um dos nomes, o Atlético vai mapear. E aí as conversas que a gente tem é que o Atlético mapeia muitos nomes. O departamento de scouting do Atlético tem muito nome mapeado, tem muito nome como possibilidade para o Atlético, mas quem define tudo isso, além, claro, do Alexandre Matos, que é o homem das negociações, é o Mário Celso Petralha, né? Ele que libera ou não o investimento do Atlético para o ano do seu centenário, principalmente, né? Eu confesso que eu não conhecia esse De Ossa, mas isso prova também que o Atlético tá buscando mais volantes, né? O Fernandinho acabou de renovar, tudo mais, informações que vai renovar, mas tem a questão do Eric, que não sabe se fica, ele o não Christian... é bem volante, né? Ele é o segundo volante, joga mais né? à frente, né? Joga um pouquinho mais à frente ali. Na verdade, não chega a ser volante propriamente dito. Ele é mais um meio-campista. Mais um meio-campista. Ele é mais um meio. Ele é aquele... Ele joga como um segundo volante, ele é por aquele exemplo? meia estilo Renato Augusto, devido às proporções, óbvio, mas que joga naquela faixa de campo do Renato Augusto. Só no Brasil existe, né? O terceiro homem de meio de campo. Mas eu considero que pode jogar como segundo volante. Tem vários jogadores assim, igual você falou, terceiro homem no futebol brasileiro é o único lugar que existe, né? É o único lugar que existe, terceiro Mas homem isso prova também que o Atlético tá buscando jogadores pro seu meio de campo. O próprio Christian não sabe se fica, o Eric, enfim.
E ele tem 23 anos só, cara. 23 então, anos. É uma aposta válida. É uma aposta válida. O Atlético gosta de fazer isso, o Atlético faz isso, o Atlético tem esse modelo de negócio. O Atlético sempre pega jogadores jovens pra conseguir ter potencial de revenda. E é a terceira sondagem do Atlético que a gente tem as informações nesse final de temporada, Sim. na verdade, né? Nesse começo de mapeamento de mercado, o Atlético, como trouxemos aqui no Bate-Pronto, sondou o nome do Alexander Aravena, que esteve com a seleção chilena ontem, não me recordo se chegou a entrar em campo, mas começou no banco de reservas lá com a seleção chilena pelas eliminatórias. Tem o Lelê do Fluminense também, que aí também depende se o Fluminense vai concluir ou não a opção de compra do Lelê, se não o Atlético entra nessa briga. Agora o Nelson de Ossa, então mais um nome pro Atlético, pro torcedor ficar de olho, que o Atlético tem esse interesse aí na contratação do Nelson de Ossa. Vamos ver os próximos passos nessa janela de transferência. Ele entrou, o Aravena, ontem. Entrou? Uhum. Ele joga com a 9 da seleção chilena, inclusive. Exatamente. Joga com a 9. Ele jogou o Pan-Americano recentemente também, a seleção chilena, que chegou à final do Pan-Americano, fez 2 gols com a seleção aí do Chile. Ele faz um gol muito bonito contra o Uruguai, inclusive no Pan-Americano. Então é um jogador que tem ganhado destaque também, e também, mesma idade do De Ossa, né? 23 anos. O próprio Esquivel, o Atlético trouxe nesses moldes, né? Do De Ossa, do Zapelli. É interessante. E o Esquivel num clube muito sem destaque na Argentina, né? O Unión de Santa Fé, da onde era o Esquivel, caiu em último colocado no campeonato argentino. Então, era um jogador também, vai muito na base do scouting. O Atlético que quer investir mais nos mercados uruguai e argentino, segundo o Alexandre Matos, pela parceria também com o Ajax. Porque com essas parcerias o Atlético começa a investir mais, olhar mais para esses mercados e tentar mais jogadores jovens nessas posições. E aí tem a parceria com o Belgrano recentemente, né? O próprio Belgrano, eu ia falar, Exatamente. né? Também é um time que muitas vezes cai e sobe, né? Várias vezes o Belgrano passa por essas situações, né? Tem momentos que tá melhor, por exemplo, quando tinha o Matias Soares ainda, né? Que chegou a jogar Sul-Americana contra o Coritiba e tal, que chegou a ter oportunidades por lá de ter um desempenho melhor na Argentina, mas o Atlético, ele monitora um mercado muito grande. Sim. Muito grande mesmo, né? E é importante ter isso, porque o Atlético consegue trazer jogadores que talvez não sejam destaques absolutos, porque destaques absolutos geralmente saem da Argentina para a Europa diretamente, né? Mas conseguem jogadores que podem vir com um potencial muito grande de crescimento para depois ter esse potencial de revenda. E você falou de jogadores que vão direto à Europa. O caso do Esquivel e do Bruno Zapelli são jogadores que tinham sondagens e propostas concretas da Europa, mas escolheram ir ao Atlético. O Zapelli rejeitou o Lazio? Roma teve o interesse da Salernitana também. Então, um jogador que tinha essas propostas do futebol europeu, tinha essas propostas do futebol italiano e decidiu ir para o Atlético. O Atlético consegue competir, pelo menos com esses times de segundo escalão, né? No futebol europeu, por exemplo. Então, o Atlético que tem essa possibilidade. Claro, não vai competir com o Manchester City, não vai competir com o Bayern de Munique. Óbvio. Como, por exemplo, no caso do Rony Álvares no River Plate, né? Que vai direto ao Manchester City. Isso não tem como. Mas o Atlético, com esses clubes de segundo escalão, de terceiro escalão da Europa, consegue competir nessas contratações. O caso do Esquivel e do Bruno Zapelli são 2 bons exemplos de como o Atlético pode investir nesse mercado de transferência. O próprio McAllister, por exemplo, né? Que sai do Argentinos Júnior direto pro Brighton. E daí depois Vai jogar no Boca depois, E né? depois volta pra jogar no Faz Boca. gol no Atlético, inclusive. E daí sai do Boca pro Liverpool. É impossível competir nesse caso. É impossível. Foi assim a carreira do Não McAllister? Não, perdão, não foi ele o contrário. Ele foi pro Boca, Brighton e daí Liverpool. Não, Argentinos Júnior, Brighton, ele foi emprestado pra Argentinos Júnior de volta pro Boca e quando ele estava jogando no Boca, o Liverpool compra do Brighton. Mas ele chegou a jogar a temporada passada no Brighton, né? Ele jogou no Brighton. Ele jogou no Brighton a temporada passada. Ele foi convocado pra Isso. Copa do Mundo jogando no Brighton. Na temporada retrasada, inclusive, ele jogou contra o Atlético aqui. 2019. 2019 Ele faz jogou? o gol nas oitavas de final da Copa Libertadores. Um golaço, inclusive, a bola desviando o Pedro Henrique entra no O ângulo. Boca tava jogando de amarelo nesse jogo. Jogando de amarelo, esse jogo tem até o lance da bicicleta do Rony, né? Que ele dá uma bicicleta e cai em pé no campo, assim. Então, é um lance marcante também. Mas é mais um bom exemplo. O Atlético começa a mapear esse mercado, né? Um Atlético que teria que investir, basicamente, o que investiu em
2022 para ter um elenco maior. O Atlético vai passar por uma reformulação grande nesse elenco. Muito jogador não vai ficar. O Vitor Roque, por exemplo, aí tem novidades do Fair Play financeiro lá da Espanha. Todo dia sai uma notícia diferente sobre isso e é incerto se vai em janeiro ou se vai na metade do ano, em julho, lá para Barcelona, mas é um jogador que não fica. E aí o Atlético teria que achar uma reposição ao Vitor Roque, por exemplo. E vai ser difícil achar naturalmente uma reposição à altura, mas o Atlético vai precisar investir no camisa 9, né? Porque o Pablo não é esse cara para ser o titular de um ano tão importante, na minha visão. Não, ainda mais com a idade que tem também, né? Ainda mais com a idade que tem. E assim, o Atlético é um time que ele não gasta tanto dinheiro também em jogadores mais velhos, né? Isso é básico, né? Pra você ver, o Vidal vem de graça. Potencial de revenda, né? O Atlético gasta de fato dinheiro com potencial de revenda. Quando o Marco Ruben veio de por empréstimo. Sim. Né? Não sei se o Atlético pagou ou não o empréstimo, mas não foi vamos comprar esse Marco Ruben aqui e ficar 3 anos com ele com 34 anos de idade. Não faz isso. Como foi com o Vidal. Contrato até o final do ano e tal. Depois da final da Sul-Americana, o Atlético não tinha sondado os 2 pontas do Júnior Barranquilla, o Barreira e o Luiz Dias? Assim, que virou o jogo. O Luiz Dias não tem. O Luiz Dias já tinha propostas da Europa naquele momento. Inclusive faz uma final muito boa de Copa Sul-Americana. Mas o Atlético sondou, né? Logo depois eu não me lembro. Confesso que eu não lembro se o Atlético chegou a sondar, a fazer alguma proposta. Mas o Luiz Dias não. O Luiz Dias já tinha propostas da Europa naquele momento. Revolução E o Harlan Barreira é um caso que a torcida do Atlético pedia muito, o Harlan Barreira. Eu também não tenho essa informação se o Atlético chegou a sondar ou não o Barreira naquele momento. Mas que fez 2 finais muito... Claro, perde o pênalti na prorrogação. Mas fez 2 finais muito boas e uma Sul-Americana muito boa pelo Atlético. Isso com certeza. Mas o Barreira foi um que não estourou, né? O Barreira depois foi jogar no Atlético Nacional, passou por outros clubes ali, mas não conseguiu estourar na carreira. O Gonzalez também, né? Que muita gente falou, acabou vindo pro Fluminense logo em seguida. Exatamente. Acabou vindo pro Fluminense logo em seguida. A torcida do Atlético pediu todos. Ele não jogou a volta, né? O Ian Gonzalez jogou. Ele sofre o pênalti na prorrogação. Ele sofre o pênalti ali na prorrogação. É que, se eu não me engano, era Luiz Dias, Teófilo Gutierrez e o Barreira. Cara. Ele não era titular. Não era titular. Ele entra no segundo tempo e daí ele sofre o pênalti na prorrogação. Entendi. Exatamente. O Thiago Gutierrez jogava muita bola também aquela temporada, né? Também era um jogador no molde que o Atlético não gastaria. Sim. Se quisesse contratar. E é sondado em todos os grandes do Brasil, né? Em várias temporadas, toda janela ele era sondado no time Thiago Gutierrez em algum lugar. Exatamente. Principalmente no Corinthians, né? O Corinthians queria muito o Thiago Gutierrez, né? E esse jogou muita bola também. Faz o gol, inclusive, no jogo da volta, né? Exatamente. Mas o Atlético, é legal ver essa movimentação. Tenho certeza que o mapeamento de atletas é muito maior do que qualquer um imagina. O que chega pra gente é 10%, né? Acho que isso dá menos, né? Exatamente. Porque o mapeamento é muito grande, né? E daí depois vai conversando. Só que aí é um ponto importante. Claro que vai conversando já, vai deixando essas cartas na manga, vai já tendo contato com o empresário, mas precisa de um treinador. Porque como é que o Wesley Carvalho hoje, sem saber se vai ficar pro ano que vem, né, como técnico principal no caso, a tendência é que contrate-se um técnico. Exatamente. E o Wesley volte pra comissão permanente do Atlético. Como é que ele vai simplesmente falar, pode trazer esse jogador, aí chega um técnico novo e fala, mas esse jogador não encaixa no meu esquema. E eu acho também, Dal, que pelo que tá acontecendo com o Atlético esse ano, justamente por ter trazido poucos reforços e tem todo esse problema de desgaste, lesões, que a gente tá vendo que o Atlético tá entrando nessa reta final do Campeonato Brasileiro sem peças de reposição. Eu acho que a lição desse ano vai, entre aspas, pautar os reforços pro ano que vem, né, Vincenzo? E assim, antes de investir num treinador, por exemplo, e aí é opinião. Pra mim, o Atlético teria que contratar um diretor de futebol. Sim. Que desde quando o Felipão sai do Atlético pra ir ao Atlético Mineiro, o Atlético não tem um diretor de futebol. E aí, sem um diretor de futebol, não tem uma referência. O Atlético não sabe como vai querer jogar na temporada de 2024. Aquele papo do jogo CAP, acabou. O Atlético não tem mais o jogo CAP, o Atlético não tem uma identidade a seguir nessa temporada, por exemplo. Então, essa contratação pra mim é mais importante ainda antes de definir um treinador. Mas é que o Atlético tem a figura do Alexandre Matos, né? Mas aí fica uma questão também. O Alexandre Matos nunca na carreira fez uma função de direção de futebol.
Ele sempre foi mais exatamente, da negociação, da contratação de jogadores. E a função dele no Atlético teria que ser essa. Então, ele é CEO de futebol e negócios. Ele teria que... Então, negócios internacionais, né? Ele é o homem das contratações do Atlético. Toda a negociação vai passar pelo Alexandre Matos. E aí também vai muito da avaliação da temporada do Matos. Se a gente avaliar as questões comerciais do Atlético, o Atlético fechou parcerias. O Atlético conseguiu contratar Bruno Zapelli e Lucas Esquivel. O próprio caso do Kaká. As contratações do Atlético na temporada... Vendeu o Vitor Roque por uma grana gigantesca. E manter 20%. E manter 20%, que é um absurdo. Vitor Roque. Tudo bem que o Barcelona não é um time vendedor normalmente, né? Mas, pô, mesmo tem 20%. Mesmo assim. E, sabe, pensando no lado comercial, a temporada do Matos é ótima pelo Atlético. Cara, mas a venda é questão das contratações deixou a desejar um tanto. Mas e se pensar na questão do futebol, e aí que ele acaba acumulando os cargos, né? Ele acaba tendo que ser um diretor de futebol em momentos porque o Atlético não tem essa figura nesse momento. É que o Alexandre Matos, historicamente, ele sempre foi o cara que centralizou essas ações também. Tanto no Cruzeiro, como no Galo, como no Palmeiras. Ele centralizou isso. Então, por isso que eu citei o Alexandre Matos. Sim. Concordo que precisava de alguém para ajudar ele. Só que vai adiantar, por exemplo, trazer alguém que talvez... Precisaria ser um aval dele, no caso. Sim, né? com certeza. Vai adiantar trazer alguém que ele simplesmente não confia ou que crie-se um clima ruim? Não adianta absolutamente nada. De fato. E aí eu te faço uma pergunta, Dal, que até que ponto é importante definir o futuro do próprio Wesley Carvalho e a vinda de outro treinador antes de começar a montar um elenco para 2024? Tendo em vista o que nós vimos que aconteceu com o Coritiba, que montou um time pro Antônio Oliveira e o treinador acabou não ficando. Até que ponto passa primeiro pela definição do treinador? A questão do Antônio Oliveira assim, o Coritiba, na minha visão, fez certo. Por quê? Porque montou o time para o Antônio Oliveira. Sim. Nenhum time contrata um técnico achando que ele vai durar 3 meses. Eu vou contratar um treinador pra quê? Pra que ele vá bem, pra que ele fique o ano inteiro. Só que a gente sabe que o futebol não é assim. A gente sabe que começou a ir mal. O brasileiro não é assim. Brasileiro. Tchau, um abraço, brigadão. E até mais, né? Te pago depois aí a rescisão. É verdade. Então, assim, acho que o principal é contratar o treinador. Daí montar o time com base no que esse treinador tem. E daí é o que o Vincenzo falou. Esse é um grande problema. Porque antes o Atlético tentava contratar justamente no jogo CAP. Exatamente. E aí... E o treinador se encaixava no jogo CAP. Se a gente... O Eduardo Barros, auxiliar do Fernando Diniz na seleção brasileira e no Fluminense nesse momento. O Eduardo Barros era coordenador do jogo CAP. Era o cara que tinha coordenação na base, no profissional, ele mantinha a ideia de jogo. E aí com a demissão do Eduardo Barros, depois com a queda do Autuori, depois que era o diretor de futebol, saída do Felipão, o Atlético desvia essa trajetória. Se distanciou dessa ideia, né? Da ideia, exatamente. E aí, um problema de padrão de jogo. O Atlético começa hoje o ano jogando com o Paulo Turra e com o Felipão, né? A comissão do Felipão, que jogava de um jeito, e depois promove o Wesley Carvalho a treinador, que joga de um jeito completamente diferente. E já muda do ano passado, quando vem o Felipão de fato. Sim. Quando veio o Felipão, tudo bem, teve resultado, chegou na final da Libertadores, pô, beleza, legal, foi pra Libertadores de novo. Só que muda-se muito o pensamento interno que tinha no clube ao contratar um técnico como o Felipão. E o Atlético acaba dando muitas funções ao Felipão. O Felipão vira coordenador de tudo. Ele é coordenador da base, ele coordena o futebol feminino do Atlético até o nível profissional. Então tudo no futebol do Atlético era responsabilidade do Felipão. E até hoje existem essas lacunas, né, lá dentro. Exatamente. Lacunas, esses questionamentos e alguns processos. Tanto, a gente tava falando do Christian no começo do bloco. O Christian, se sai pro Bahia, é um erro do Felipão e da gestão do Felipão. É um erro que seria um grande erro, pelo que a gente viu o Christian jogar nessa temporada, e que, ele iria muito barato ao Bahia. Confesso que não me recordo os valores nesse momento, mas não era um valor alto pelo Christian. Então seria também um erro da gestão do Felipão, né? Com certeza. E daí agora precisa-se dessa figura nova, né? Eu acho que nesse momento, tenho certeza que além dos reforços que estão pesquisando, existe um mapeamento de treinadores do que o Atlético quer, do que o Atlético tem de ideia para a próxima temporada. E eu acho que isso, pelo que vocês estão falando, pelo que você está falando, pelo que o Furlan, viu muito Furlan falar sobre essa questão do Fernandinho também, eu acho que vai passar muito em cabeça, em ideia de Fernandinho. Eu acho que ele vai ter muito, como é que eu posso dizer? Ele vai ter uma influência muito grande no que vai ser feito para a temporada de 2024.
né? Quem vai ser contratado como treinador, talvez ele possa dar um pitaco de achei bom, achei legal, ou fazer uma careta. Gosto desse. Ou fazer uma careta, que daí o pessoal fala, sei não. Que tal o Guardiola no Atlético? Então, acho que vai passar muito pelo Fernandinho, e o Atlético contrata jogadores, é claro, observa jogadores e tem interesse em jogadores, que daí já talvez possam se encaixar numa mentalidade do clube mesmo, né? Daí, se o treinador que vier vai utilizar ou não, aí esse é um problema, né? Então eu espero que o Atlético escolha muito bem e opte por fazer as contratações depois de um aval de um treinador também. O valor do Christian não era 3 milhões de dólares? Talvez que o Bahia... Cara, pode ser. Eu não lembro desse valor nesse momento, confesso, mas era algo nesse nível aí. E aí, pensando também, só pra gente fechar, treinador, o Atlético não tem um teto alto, né? O Atlético tem o teto de 250 mil reais, que era o que o Felipão recebia, que é o recorde na história do clube para salário de um treinador. Então, para investir também nessa função, é complicado sem ter que aumentar esse teto. E aí, qualquer treinador hoje vai pedir mais dinheiro do que isso, né? Qualquer treinador de alto nível vai pedir mais dinheiro do que isso. Então, o Atlético também teria que rever essa política. Teria que rever uma política de teto salarial, tanto para treinador quanto para contratação de jogador, né?